Fraude, manipulação, ou apenas mais um capítulo da novela que se repete no coração da nossa Suprema Corte? A oposição acaba de jogar uma bomba. Uma perícia teria encontrado indícios de fraude processual em uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. E se isso se confirmar, o que sobra da credibilidade do STF? Quando o assunto é STF e Alexandre de Moraes, o Brasil já sabe. Prepare-se para a polêmica, prepare-se para o inesperado e, acima de tudo, prepare-se para narrativas conflitantes. Mas o que agora vem à tona ultrapassa qualquer debate comum. A denúncia da oposição é clara. Uma perícia técnica aponta indícios de que houve manipulação processual em um caso sob relatoria do ministro. Perícia. Essa palavra carrega peso. Não estamos falando de opinião de comentaristas, de achismo ou de discursos políticos inflamados. Estamos falando de um laudo técnico, de indícios documentados que colocam em xeque uma decisão tomada por aquele que hoje concentra mais poder que qualquer outro magistrado no país. E aqui entra a pergunta que não quer calar. Se até as decisões da Suprema Corte passam a ser questionadas por suspeitas de fraude, qual é o limite do poder? A oposição não perdeu tempo. Assim que os resultados preliminares dessa perícia foram divulgados, lideranças do Congresso, partidos de direita e até juristas independentes começaram a questionar a lisura do processo conduzido por Moraes. Alguns deputados já falam em abrir espaço para pedidos de anulação, outros em responsabilização e até em impeachment de ministros. O clima é de revolta, mas também de expectativa. Será que dessa vez a blindagem de Moraes pode ser rachada? Não é segredo para ninguém que a oposição vê em Alexandre de Moraes a figura central do desequilíbrio institucional no país. Enquanto o Executivo e o Legislativo enfrentam pressões populares e internas, o Supremo segue sendo palco de decisões monocráticas que mudam o destino da política nacional. Agora, com a denúncia de indícios de fraude processual, a narrativa ganha um tempero explosivo. Claro, a mídia tradicional rapidamente entrou em ação. Manchetes cuidadosas, explicações que tentam relativizar o impacto do laudo e, claro, a tentativa de jogar a bomba no colo da oposição é só mais uma narrativa política, dizem alguns jornais. Mas o detalhe que eles esquecem de destacar é simples. Não foi um deputado, não foi um militante, não foi um comentarista de YouTube que apontou fraude. Foi uma perícia, ou seja, um trabalho técnico, científico, fundamentado em evidências. E quando a grande mídia corre para blindar o ministro, o que eles estão, de fato, escondendo da população? Não é a primeira vez que Alexandre de Moraes aparece no centro de decisões questionáveis. Quem não se lembra das prisões de jornalistas e opositores, das quebras de sigilo sem passar pelo devido processo, das censuras aplicadas em plena democracia? Cada movimento é tratado como exceção necessária, como defesa da democracia. Mas será mesmo? Ou estamos vivendo uma escalada autoritária onde tudo se justifica em nome de um bem maior que só eles entendem? Agora, com a denúncia de indícios de fraude, a narrativa da exceção começa a se despedaçar. Afinal, se até o processo é manipulado, de que democracia estamos falando? No Brasil, a reação popular não demorou. Redes sociais explodiram com comentários irônicos, indignados e incrédulos. Muitos dizem: se fosse um político de direita envolvido em fraude processual, já estaria preso. E lá fora, a imprensa internacional, sempre atenta aos bastidores do Brasil, também começa a repercutir o caso. Alguns veículos destacam a fragilidade institucional, outros apontam para a concentração de poder em um único ministro. Não é à toa. Para investidores e governos estrangeiros, a instabilidade jurídica brasileira já é vista como risco real. Imagine agora, com indícios de fraude processual dentro da Suprema Corte, o tamanho do desgaste. Lembra do caso Collor, derrubado em tempo recorde por acusações de corrupção? Ou da pressão internacional durante o impeachment de Dilma? Em ambos os episódios, a palavra usada era a mesma: fraude ou ilegalidade. Mas há uma diferença gritante. Enquanto políticos caem por muito menos, ministros do STF parecem viver em um Olimpo intocável. E se não houver reação institucional agora, quando haverá? Será que estamos diante da famosa frase: para os amigos tudo, para os inimigos a lei? A grande questão aqui não é apenas Alexandre de Moraes. É a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Quando a população começa a enxergar a Suprema Corte como parte do problema, e não da solução, o risco de ruptura cresce. E não adianta vir com discursos sobre instituições sólidas. Instituições sólidas não precisam de blindagem midiática. Instituições sólidas não precisam de decisões monocráticas constantes. Instituições sólidas não são questionadas por fraudes processuais.
A confiança está sendo corroída, e não por inimigos externos, mas por dentro. Se a perícia for confirmada e os indícios comprovados, o STF terá duas opções: ignorar e dobrar a aposta, assumindo desgaste diante da opinião pública, ou abrir espaço para uma investigação real, transparente e imparcial. Mas convenhamos, quantas vezes vimos investigações contra ministros prosperarem? Até hoje, nenhuma. O corporativismo sempre falou mais alto. Então, a pergunta final fica no ar: será que dessa vez a corda vai arrebentar? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz.